Bem-aventurado, feliz, abençoado e alegre. Vamos começar definindo o que isso significa em uma definição bem simples, obviamente numa perspectiva humana. Bem-aventurado ou feliz é aquele ou aquela que está em um estado de felicidade. Isto é, esse indivíduo sente uma sensação de bem-estar e contentamento. Continuando nesta definição a partir de uma perspectiva humana, para o mundo, ser feliz envolve um momento durável de plena satisfação e realização, onde, obviamente, não há nenhum tipo de sofrimento. E isso ocorre por diversos motivos. Por exemplo, um sonho realizado, um sentimento de amor correspondido, a aquisição de algum bem material, casa própria, empresa, satisfação de desejos, e entre muitas outras coisas. E na maioria das vezes, esta condição ela está associada ao prazer, ok? Então, essa é uma breve definição de ser feliz, a partir, obviamente, do pensamento do mundo, que é inteiramente humana, pois todos nós, todo ser humano, procura com muito esforço esse estado de bem-aventurança, de felicidade, e quando encontra, faz de tudo para mantê-lo, o que é impossível. Nas Escrituras você encontra a expressão bem-aventurado com muita frequência, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, como por exemplo no Antigo Testamento, Provérbios capítulo 16, verso 20, Salmos 1, verso 1, Salmo 144, verso 15, no Novo Testamento, o famoso Sermão do Monte, né, no capítulo 5 de Mateus, enfim, você encontra em várias partes da Bíblia esta expressão bem-aventurado. Só que a Escritura tem uma definição muito diferente dessa do mundo, bem diferente mesmo, por causa da forma e os benefícios pelo qual esse indivíduo bem-aventurado recebeu e do estado que ele vive de felicidade em e na pessoa de Cristo. Olha que interessante, e essa é a diferença. O que é que isso significa? Significa que a felicidade de uma pessoa que está em Cristo Jesus não tem nada a ver com estética, nem ser musculoso, grande, dos olhos verdes, não tem nada a ver com posses como casa própria, carro novo, roupa de luxo, finas e caras, celular do ano, o relógio mais caro, ou a empresa que este possui. Não tem nada a ver também com sonhos realizados, projetos concretizados, satisfação de desejos e tudo mais. A bem-aventurança, amados, em Cristo Jesus, este estado de felicidade, porque é um estado de felicidade, não depende do que possamos ter ou fazer, mas do que somos em e na pessoa de Cristo Jesus. Olha só, os apóstolos, eles conheciam bem este estado de bem-aventurança. Olha o que diz o texto que está em Atos, capítulo 5, verso 41. Eu cito: os apóstolos saíram do conselho superior alegres, regozijando-se de terem sido considerados dignos de sofrer pelo seu nome. E a pergunta que eu faço com base nesse texto: que relação tem a felicidade ou bem-estar com o sofrimento ou a perseguição? Então deixe você responder essa pergunta. Outro episódio está em Atos, capítulo 16, a partir do verso 24. Paulo e Silas foram lançados na prisão, os pés presos no tronco, uma condição que você sabe extremamente difícil. Quem nunca passou sabe que é uma condição difícil, quem já passou sabe ainda mais, né, por experiência, que é uma situação muito difícil. Numa prisão não tem conforto, você está sendo privado de sua liberdade. Mas Paulo e Silas, mesmo assim, diante dessa situação, eles eram gratos ao Senhor. Estavam felizes, obviamente, em Deus. Por isso, essa condição levou Paulo e Silas a orarem e louvarem a Deus na prova, nessa situação difícil, ok? Logo, esta felicidade, ela diz respeito ao estado e condição que estes bem-aventurados desfrutam na pureza dada por Cristo
a todo o seu ser. Eles desfrutam desse estado e condição de felicidade, que não importa a situação em que eles se encontram, ok? E essa felicidade, ela envolve 3 elementos que fazem parte da constituição humana. 3 elementos básicos: o intelecto, emoção e atitude. Todos estes elementos na vida do bem-aventurado estão inteiramente submersos na pessoa de Jesus Cristo, ok? Ademais, algumas expressões no Novo Testamento estão atreladas à expressão bem-aventurado. Por exemplo, inclusive Paulo utiliza muito essa expressão em suas cartas, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. Vai dizer assim: olha, a igreja de Deus que está em Corinto, para os santificados, para os que são santificados, melhor dizendo, em Cristo Jesus. Mais adiante, especificamente no verso 4, vai dizer assim: pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Existem outros versículos, entretanto, não poderia citar todos. Eu vou destacar aqui para você algo bem interessante nesses versículos. O termo ou a preposição em, ela denota um lugar, uma posição estática ou fixa em que alguém se encontra, uma condição em que alguém ou alguma coisa se encontra. Por exemplo, o fulano está na chuva. Se ele está na chuva, ele está molhado, ok? Então essa é a sua condição por estar na chuva. Ele está molhado. Na prática, amados, isso diz respeito ao indivíduo que vive um estado de gozo, alegria, júbilo, independente, olha só, independente se as coisas vão bem ou não. Mesmo sofrendo, mesmo esta pessoa, este indivíduo, sofrendo as piores aflições deste mundo, ele continua no mesmo lugar. Não pode ser deslocado deste estado de felicidade. Nada pode movê-lo para outro lugar, pois essa pessoa está fixa em seu estado de gozo e felicidade, porque ela está na pessoa de Cristo. Ela está em Cristo Jesus. Ela é bem-aventurada. Ok? Que Deus abençoe, que o Senhor possa te enriquecer cada vez mais e desfrute dessa posição maravilhosíssima que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, independente da situação que você está enfrentando. Que Deus em Cristo te abençoe.